E aí galera, tudo bom com vocês? Eu sou o professor William Moraes e estamos mais uma vez aqui de volta com os tutoriais da Tecnoinformática e abordando o assunto informática para concurso. E dessa vez, o nosso público-alvo é o público que vai fazer aí o concurso da CEGEP, ok? Então olha só, nós vamos começar pela parte de hardwares e softwares básicos, tá certo? Aquela parte de conceito que o pessoal, em termos de banca, está pegando muito pesado em termos de conceito, cada vez mais exigindo teoria muito complexa dos alunos, ok? Dos candidatos, beleza? Então, vamos lá para a parte de hardwares e softwares. Certo, de imediato nós vamos conhecer aí, alguns conceitos. No caso, são 5 conceitos básicos que a gente precisa saber para solucionar muitos problemas aí, muitas questões aí. Que o primeiro, nós vamos falar o que seria CPU. CPU é a unidade central do processamento, é o processador em si, ok? Então, CPU é a unidade central de processamento, que é o processador em si. Muitos aí têm em mente, alguns têm em mente aí que CPU é o gabinete, que CPU é a torre que fica do lado do monitor, que, desmistificando logo esse conceito aí, que está errado, tá certo? CPU virou popular, chamar aquela partezinha ali. Aquela partezinha é o computador em si. Ah, professor, mas então lá é o gabinete. Não, lá não é gabinete também, tá certo? Lá é o computador em si, não tem nada a ver com CPU. CPU é apenas o processador do nosso computador. CPU é apenas a unidade central de processamento, tá certo? Então, nós vimos aí o conceito do que seria a CPU, e a CPU, ela é um hardware. O que é hardware? Hardware é a parte física do nosso computador. É tudo aquilo que a gente consegue pegar. É a parte de peça, tá ok? Então, CPU é a unidade central de processamento, hardware é a parte física do computador e vem a parte de softwares. Softwares é a parte lógica, ou seja, são os programas, tá certo? Então, softwares é a mesma coisa que programas, é a parte lógica, é o contrário do hardware. Hardware é aquela parte que você consegue pegar, ou seja, todas as peças do seu computador. E software é aquela parte que você não pode pegar, é a parte lógica, são todos os programas do seu computador, ok? Beleza. E vem aquela outra parte que não é muito falada, que é a parte que é peoples. Peoples são pessoas, ou seja, são os usuários que trabalham com computador, são pessoas que usam, são os usuários de computadores, ok? CPU é a unidade central de processamento, hardware é a parte física do computador, software, a parte lógica do computador, peoples são os usuários, pessoas que usam o computador, e vem aquela outra parte chamada de periféricos. Periféricos vem de periferia, são os acessórios que ficam em volta do computador, que auxiliam o computador em seu funcionamento. Então, esses 5 conceitos básicos aí, nós somos forçados a saber de cor e salteado, que é para poder responder qualquer pergunta mais avançada, principalmente parte teórica, tá certo? De qualquer questão aí para concurso, ok? Agora a gente vai se prender um pouquinho o que seria a CPU, tá certo? Então, vamos lá, galerinha. CPU, como a gente já comentou que é a unidade central de processamento, que vai dar onde? Que vai dar no processador. Então, o conceito de processador é a mesma coisa que CPU, que é a unidade central de processamento. O que é o processador? É a unidade central de processamento, que algumas questões, algumas bancas colocam a mesma coisa que UCP, porque é a abreviação da tradução já, tá certo? CPU, unidade central de processamento, UCP também pode ser, porque já é a abreviação da tradução da palavra Central Processing Unit, tá ok? Então, Central Processing Unit é a abreviação CPU e UCP já é abreviado a tradução, que é Unidade Central de Processamento. Então, pode vir na questão tanto CPU como processador como UCP, que vai dar no mesmo, a gente já sabe que é o nosso processador, é o cérebro do seu computador, é ele que comanda toda a máquina, tá certo? E esse cérebro, essa CPU, esse processador, ele sofre uma divisão.
que essa divisão básica dele, a parte interna, se divide em 3 partes, que no caso seria a parte UC, que é a parte unidade central, ou seja, é a unidade de controle. Na verdade, a UC é o processador em si, tá certo? É ele que controla, ele que comanda todo o seu computador, que dá ordens ao seu computador, tá certo? Aí vem a parte da ULA. O que seria a ULA? ULA é unidade lógica aritmética, tá certo? Ela é responsável pela parte de cálculos, tá certo? O processador é como se ele não soubesse matemática. Então, quando vem qualquer tipo de cálculo, ele manda para o setor da ULA. A ULA é que vai resolver a parte de cálculos. E vem o primeiro tipo de memória que nós vamos ver aqui em termos de processador, que no caso são os registradores. Os registradores, eles têm como função, né, armazenar rotinas, tá certo? Armazenar rotinas. E olha só, como é o primeiro tipo de memória, tá certo? Os registradores, eles estão no topo da pirâmide em termos de memória. Registradores, o que a gente precisa saber dos registradores? Né? Registradores, ele é um tipo de memória. Registradores, ele é considerado uma memória principal, isso mesmo, tá? A memória principal, que é mais falada, que é mais ouvida, tá certo? Que é mais vista, é a memória RAM, né? Que todo mundo já sabe que ela é memória principal. Só que os registradores também são um tipo de memória principal, tá certo? Os registradores, coisas que a gente precisa saber dos registradores. Primeiro, é uma memória principal. Segundo, é uma memória volátil, depende de eletricidade para armazenar informações. Terceiro, ela vem de pouca quantidade no nosso processador. Quarto, ela é muito cara, por isso vem de pouca quantidade no nosso processador, tá certo? Então, são coisas que a gente precisa saber sobre os registradores, que é um tipo de memória que vem dentro do seu processador. Os registradores, a finalidade dela é armazenar determinadas funções, coisas que você fez durante o período que o computador está ligado. Ela funciona como um estilo de memória cache também, tá ok? Então, registradores é uma memória principal e é volátil, vem de pouca quantidade no nosso processador e é muito cara, por isso vem de pouca quantidade, tá ok? Então, essas são as três divisões que o processador sofre basicamente, tá? Que é UC, unidade de controle, ULA, unidade lógica aritmética, e os registradores, tá ok? E o processador, ele também, tá? Ele vem com uma referência, que no caso é uma frequência, que é chamado também de clock, tá certo? Que essa frequência, querendo ou não, ela vai influenciar na velocidade do teu processador, tá certo? E essa frequência, ela é medida em hertz, tá certo? Ela é medida em hertz. Antigamente era em megahertz, agora em gigahertz os processadores atuais, ou seja, 1.0, 1.6, 2.0, 2.5. Então, isso aí é a frequência do teu processador. E quanto mais gigahertz tiver, quanto maior for a frequência do teu processador, mais caro ele vai ser, porque pela frequência ele vai processar informações muito mais rápido. Sendo assim, influencia diretamente também, é um dos influenciadores na velocidade do teu processador. Tudo é um conjunto, é claro. Isso tudo é número de núcleos, frequência, né? Memória interna, que no caso são registradores, memória cache, tudo isso vai influenciar, claro, na velocidade do teu processador. Só que, em termos de frequência, influencia também diretamente o teu processador, ok? Então vamos continuar falando agora de memória, já que a gente começou a falar com registradores, vamos continuar falando de memórias. Vamos lá, galera? Certo, galera, vamos falar aí sobre memória. A gente já começou falando sobre os registradores. Agora nós vamos falar sobre a memória RAM, que a memória RAM fica em termos de acesso direto com o processador, tá certo? Então, beleza, o que seria a memória RAM? A sigla RAM vem de Random Access Memory, memória de acesso randônico. O que seria randônico? Aleatório, tá certo? Então, esse tipo de memória, a memória RAM, tá certo? Era um tipo de memória aleatório, randônico. Beleza, e o que a gente precisa saber da memória RAM? Primeiro, ela é uma memória principal, tá certo? E pelo jeito, muitos já sabem que pensavam que seria só ela
a memória principal, coisa que não é, tá certo? Como a gente viu, registradores também é um tipo de memória principal. Então, a memória RAM, ela além de ser a memória principal, uma das memórias principais, ela também é volátil, ou seja, precisa de eletricidade para poder armazenar informações. Tá ok? Então, a memória RAM, Random Access Memory, além dela ser a memória principal, ela também é volátil. E essa memória RAM, nós estamos usando, né, a tecnologia DDR. O que seria esse DDR? O DDR é porque esse DDR quer dizer Double Data Rate. Que isso significa o quê? Que ela funciona, tá certo, com dupla taxa de transferência de informações. Esse Double Data Rate, né, que é DDR, a abreviação, quer dizer que ela funciona com dupla taxa de transferência. E é essa tecnologia atual que nós usamos na nossa memória DDR. Não é à toa que, né, nós passamos pela DDR1, DDR2, que apesar de não ter mais no mercado em termos de lojas vendendo, mas em termos de mercado, em termos de uso, ainda tem muita gente utilizando a DDR2. Existe a DDR3 e a DDR4, que, né, é agora as duas últimas que estão ainda comercialmente se falando, DDR3 e DDR4. Certo? Então, isso aí é a tecnologia de memória RAM que nós estamos utilizando hoje. E uma curiosidade desse negócio de memória RAM, essa parte de memória RAM, que o pessoal também, essas bancas, estão começando a pegar no pé em termos de questões, é a tal de Dual Changer. O que seria o Dual Changer? Dual Changer nada mais, nada menos que é você trabalhando com dois canais, sua memória sendo trabalhada com dois canais de comunicações com o processador. Só que isso aí a gente tem que ter em mente que não é qualquer placa que dá suporte, que tem suporte a esse tipo de trabalho. O Dual Changer não é que seja uma tecnologia, mas ele é um modo de se trabalhar com a memória RAM, que algumas placas têm suporte, outras não. E quem que vai falar se tem suporte ou não? Geralmente é o manual. O manual que vai dizer para você se sua placa-mãe ela tem suporte a Dual Channel, a ser trabalhada dois canais de comunicação. Tá ok? É como se fosse o quê? Duas vias. Que quando não tem suporte a Dual Channel, você vai trabalhar só com um canal, só com uma via de comunicação. E quando você trabalha com duas vias de comunicação, vai passar o quê? Duas vias passa mais carro, então duas vias vai passar mais informações, tá certo? Numa taxa de transferência muito maior, tá ok? E esse processo, uma visão, tá certo? Para saber, geralmente hoje em dia a gente pega como padrão isso aí, tá? Visualmente você pode saber ou não se a sua placa-mãe tem suporte a Dual Channel, verificando se existe os dois slots de uma cor e dois slots de outra cor. Isso indicando que cada cor é um canal, tá certo? Isso aí virou padrão a gente saber uma coisa visual. Mas quem vai dizer realmente se a sua placa tem suporte a Dual Channel ou não, vai ser o manual, né? A referência da placa, da sua placa. Na hora de compra, se você verificar, né, você vai verificar se tem ou não, né, suporte a Dual Channel. Essa parte de cores é só uma coisa visual que também tem suas exceções. Tem placas que não são separadas em cores que trabalham com Dual Channel, tá? Então, beleza. Então, isso tudo nós falamos de memória RAM. Nós já falamos de registradores, que está no topo da memória em termos de caro, tá certo? Em termos de velocidade. Falamos agora da memória RAM e vamos falar agora da memória cache. O que seria a memória cache? A memória cache também é um tipo de memória, ela é muito rápida, muito cara, é volátil e também precisa de eletricidade para armazenar informações. E outra coisa, ela além de ser isso tudo, ela é também memória principal. Então nós vimos 3 tipos de memória até agora e todas elas são principais, que no caso é a memória RAM, que no caso foi registradores e agora a memória cache. A memória cache é uma quantidade de memória que vem no seu processador para poder se comunicar mais rápido com a sua memória RAM. Porque a memória RAM ela é lenta e é barata. Só que o que acontece? Como ela
acaba atrasando, né, o processamento, no caso do processador. Então o que fizeram? Inventaram, colocaram a memória RAM, a memória cache, para fazer essa interlocução entre eles. Então o que acontece? Quando você realiza o primeiro processo, abrir um programa, o processador vai na memória RAM. Tá? Executa o programa, beleza. Se você fechar o programa e você for reabrir depois novamente, ele não vai mais na memória RAM, ele vai na memória cache, porque a memória cache armazenou aquele processo que você fez. Então a memória cache também é volátil. Se você desliga o computador, ela perde, tá certo? Aquela memória, o que estava armazenado na memória cache, tá ok? Então a memória RAM, a memória cache e a memória registradores são memórias principais, são memórias voláteis, tá ok? Que existe no seu computador, tá certo? Então, beleza. Vamos conhecer um pouquinho agora sobre a memória ROM. A memória ROM, a sigla ROM, R-O-M, quer dizer Read Only Memory, memória apenas de leitura. Essa memória, ela já vem de fábrica, ela não pode ser apagada, não pode ser alterada. Então, a memória ROM, no caso, é um chip que vem na sua placa-mãe, tá certo? Que nele também vem alguns softwares gravados dentro da memória ROM. Que essa memória ROM, tá certo? Esses softwares geralmente só servem para executar, tá certo? Mas não podem ser alterados, tá certo? Não podem ser alterados porque já vem de fábrica, tá ok? Então a memória ROM, Read Only Memory, memória apenas de leitura, ela já é uma memória que já vem de fábrica escrita, só serve para ser lida, executada, tá ok? Então, vamos aí saber alguns conceitos a mais. Por exemplo, o tipo de memória ROM, né? Um tipo que eu poderia falar de memória ROM é o CD-ROM. Aquele CD-ROM, ou seja, ele só é de leitura, ele já vem de fábrica. É aquele CD-ROM que você compra de uma banda, é aquele CD-ROM que vem numa enciclopédia para você executar, para você visualizar e entender melhor o que tem dentro dos livros, tá certo? Aquele CD-ROM, ele é um tipo de memória ROM, porque já vem de fábrica, você só pode ler, executar, alterar, não, tá certo? Então, que a memória ROM também é uma memória principal, tá certo? A memória ROM. E a memória ROM, ela não é volátil. A memória ROM não é volátil, não perde o que tem nela, porque ela já vem de fábrica, tá? Então ela não perde. É o único tipo de memória ROM, é o único tipo de memória principal que não é volátil. Yes? Beleza, então vamos lá, vamos para uma segunda categoria de memórias. Vamos lá, galera. E a segunda categoria, porque a primeira categoria nós vimos, que foram as memórias principais, primárias. Nós vamos agora conhecer um pouco sobre as memórias secundárias. As memórias secundárias são aquelas que você consegue armazenar informações sem ter aquela preocupação de memória volátil. As memórias secundárias são memórias que não precisam de eletricidade para armazenar informações. É o caso do pendrive, do HD, do CD, do DVD, onde você armazena informações e não precisa de eletricidade para armazenar. São aquelas que não são volátil, tá certo? Não é volátil. Ela armazenou, já ela está guardada e pronto, tá ok? Então são esses aí que são as memórias secundárias, tá ok? Memória principal, memória RAM, registradores, cache e a memória ROM. São memórias primárias, principais. Memórias secundárias, HD, CD, DVD, pendrive, cartão de memória, HD externo, são onde você consegue armazenar informações permanentemente. Ok? Então, vamos lá. E aí, galerinha, gostaram aí da videoaula de informática para concurso? Então, não perca tempo, se inscreva, clique aí no sininho para ser avisado toda vez que eu colocar um vídeo novo aí, uma videoaula nova para você, ok? Então, a gente se encontra no próximo tutorial e um abraço a todos! Informática.